O Senhor foi preparar um lugar para nós no céu. Ó varões galileus que estais no céu a olhar, aleluia. O Jesus que subiu ao céu deve depois voltar, aleluia. O Senhor foi preparar um lugar para nós no céu. Entre cantos e hinos triunfais se eleva ao Senhor. Aleluia. Cante a terra e o mar também, Cristo é vencedor. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia a você que nos assiste pela TV Jornal da Cidade e pelas redes sociais. Em comunhão com todos os cristãos espalhados pelo mundo inteiro, celebramos hoje a solenidade da subida triunfal de Jesus aos céus, plenitude da Páscoa, cuja memória atualizamos nessa celebração eucarística. Assentado à direita do Pai Todo-Poderoso, Jesus continua junto da humanidade. Busquemos viver o que o próprio Cristo nos falou quando estava no meio de nós. Com júbilo pascual, iniciemos nossa celebração cantando. Cristo foi preparar-nos lugar na celeste morada do Pai, onde havemos de em breve chegar e onde nunca o pecado nos trai. Lá no céu, Cristo foi preparar-nos lugar. Lá no céu, na celeste morada do Pai. Estaremos ali com Jesus, desfrutando sem fim seu amor, na perene morada de luz, inefável jardim do Senhor. Lá no céu, estaremos ali com Jesus. Lá no céu, desfrutando sem fim seu amor. Bom dia, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. A liturgia de hoje celebra a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo e exalta mais uma vez a sua glorificação, que por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Cheios de confiança e esperança, agradecemos ao Pai Celeste por tudo que fez em Jesus e através dele em nosso favor. Em Cristo, elevando aos céus, cremos que a nossa humanidade, unida a Ele pela encarnação, está plantada na eternidade, para frutificar na história em expressões de santidade. Somos as testemunhas enviadas pelo ressuscitado. Portanto, coloquemo-nos a caminho da missão, com alegria e compromisso para proclamar as maravilhas que Deus já fez e ainda fará na vida dos seus amados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, façamos o nosso exame de consciência pelos pecados que temos responsabilidade como igreja, confessando os nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós, piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, piedade de
Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Passemos ao glória. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, Nós vos adoramos, nós vos glorificamos. nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. vós que tirais o pecado do mundo, Tende piedade, piedade de nós. vós que tirais o pecado do mundo, Acolhei a nossa súplica. vós que estais à direita do Pai, Tende piedade, piedade de nós. só vós sois o Santo, só vós o Senhor, Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo. o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Amém, amém. Amém, Irmãos, chegou aquele momento de falarmos com Deus, fazer os nossos pedidos de orações. Precisamos nos aproximar dele e enfrentar os desafios da vida. Eu sempre pergunto: o que você vai colocar no altar do Senhor esta semana? Eu reafirmo que orar é ter como objetivo ativar essa ligação de fé ao conversar com Deus e falar das suas necessidades. É também uma oportunidade de agradecermos as dádivas recebidas e, ao mesmo tempo, manifestar nossos desejos e reconhecer nossas falhas e limitações. Por isso, oremos por nós mesmos e pelos outros, sempre confiantes na graça de Deus e intercedendo por todos nós. Feche os seus olhos por alguns instantes e fale com Deus. Esse é o momento de você fazer os seus pedidos. De nossa parte, vamos atender algumas solicitações e lembrar de alguns amigos para que o Pai Celestial interceda por eles. Vamos orar pela saúde de Carmen e Rafael Romeiro, pela saúde de Tarciso Geraldo de Freitas, Frei Simeão Pereira de Lima, pela saúde de Dom Raimundo Pereira, Dona Helena, Maria e José Francisco Pereira, o popular Zezé. Também lembramos dos aniversariantes desta semana: Dilma Lopes, Alex de Souza, Jaqueline Rezende, Fernando Souza, o nosso vereador Oliveira Altair, Júnior Rosa, Rogério Casagrande, Débora Estefani, Yuri Ribeiro, Dulce Ferreira, Mariinha Casaleque, Frei Roberto de Almeida, Paula Maia e Rogéria Ferreira. A todos os votos de muita felicidade, os nossos parabéns e que o Senhor bom Jesus os abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Nós vos rogamos, ó Deus onipotente, concedei que cremos que o vosso Filho unigênito, nosso Redentor, subiu aos céus. Neste dia, a graça de lá espiritualmente habitar.
por nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo Deus, vive e reina convosco em unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Despedindo-se de seus seguidores, Jesus os convoca a dar continuidade à missão por ele iniciada e derrama sobre eles a bênção, sinal de sua presença contínua. Leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 11. No meu primeiro livro, o Teófilo, já falei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o viste partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 1 ao 11. No meu primeiro livro, o Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias.
Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós para seres minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o viste partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 24, versículo de 44 a 53. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: São estas as palavras que lhes falei quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para entenderem as Escrituras e continuou: Assim está escrito: O Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas disto. Agora eu lhes enviarei aquele que meu Pai prometeu. Por isso, fiquem esperando na cidade, até que vocês sejam revestidos da força do alto. Então Jesus levou os discípulos para fora da cidade, até Betânia. Aí ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para os céus. Eles o adoraram e depois voltaram para Jerusalém, com grande alegria, e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, começamos hoje nossa homilia falando da primeira leitura que narra a vida de Jesus. Fala da presença de Cristo entre os discípulos desde a ressurreição até a ascensão, que durou cerca de 40 dias. Quando procura dar-lhes as últimas instruções antes de voltar ao Pai. A missão que lhes confia é a mesma que realizou em vida, a instauração do reino de Deus. Estando com Deus, Jesus enviará o Espírito para que seus seguidores deixem de olhar para o alto
e voltem a olhar para o horizonte, onde se realiza a missão. Já na segunda leitura, o autor, numa ação de graças, exalta a força e o poder de Deus ao ressuscitar seu filho. Convidando a comunidade a abrir o coração para acolher a sabedoria divina e a luz que fortalece a esperança, a qual não é fuga do mundo, mas impulso à transformação das realidades que ali acontecem pela ação de Deus. Afirma que o Pai, ao ressuscitar a Cristo, o torna a cabeça da igreja. O Evangelho de hoje mostra-nos a paixão de Jesus e o quanto ele foi fiel à vontade do Pai. Não que o Pai quisesse de antemão a sua morte, mas ele a assumiu como consequência da missão que o Pai lhe confiou: anunciar a boa nova do reino. Por sua fidelidade a esta missão, Jesus foi resgatado da morte com poder e elevado à direita de Deus nos céus, onde permanece. Sua ressurreição e ascensão são sinais da aprovação de Deus Pai a tudo o que o Filho fez. A Jesus foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele está acima de todo o principado, potestade, fortaleza e senhorio ou qualquer outro título que se possa nomear. Ele é a plenitude da qual recebemos todo o bem e toda a graça. Todas essas verdades da nossa fé não foram transmitidas através do relato da ascensão. Celebrar a ascensão é celebrar a exaltação de Jesus Cristo ressuscitado, vencedor do pecado e da morte. Com ele, celebramos a certeza da nossa vitória sobre a morte eterna. Lucas é o único autor do Novo Testamento que narra a exaltação de Jesus como um arrebatamento ante os olhos dos discípulos, 40 dias após a Páscoa. Esta é uma catequese solidária de Jesus ressuscitado. Ele pretende responder de modo muito concreto e palpável à igreja do seu tempo, um problema importante para a plenitude da fé, a crença na segunda vinda de Cristo, que alguns achavam que era imediata. Diz o texto: Homens da Galileia, por que estáis aí a contemplar o céu? Com esta frase, o autor quer ressaltar que a Páscoa de Jesus não é uma realidade terrena. Pelo contrário, sua força renovadora se espalha em todo o tempo e espaço da vida e missão da igreja. Pode-se dizer que nesta cena temos o despertar missionário da igreja. É a atitude errada ficar parado olhando para o céu, pois a ordem de Jesus é movimento. Ide e fazei discípulos meus todos os povos. Ao discípulo compete ser testemunha do ressuscitado na igreja e no mundo. Nesta tarefa, não estamos sozinhos. Ele prometeu estar conosco. Com sua ascensão, Jesus nos priva da sua presença física na terra. Mas essa privação tornou-se uma nova forma de presença. Jesus abre para nós, que fomos batizados, a possibilidade de viver com Ele todos os dias até o fim do mundo. O Deus em que nós cremos não é um Deus distante, mesmo sendo um Deus muito além da natureza humana. Por isso, tantas vezes repetimos na liturgia: Ele está no meio de nós. Olhando para Cristo, que sobe aos céus, vemos nele o nosso próprio destino, a vida junto de Deus na intimidade da Trindade. A solenidade de hoje revela, assim, o verdadeiro sonho de Deus para a humanidade: a vida plena, perfeita e imortal. A ascensão de Jesus é, portanto, uma nova presença do Mestre que se manifesta mediante sinais da missão evangelizadora dos discípulos. Nestes tempos que se iniciou com a ascensão do Senhor
e vai até o dia de sua volta, cabe aos cristãos trabalharem incansavelmente pela unidade dos seguidores de Jesus, pela construção da paz e reconciliação dos povos. E tantas outras atividades que nos fazem testemunhas de Cristo. Ele mesmo, através do seu Espírito, é quem nos inspira à promoção e defesa da vida. O projeto divino de salvação e libertação da humanidade passou para as mãos da Igreja. Ela, como comunidade missionária, deverá prosseguir seu caminho, conduzindo a humanidade para a eternidade, para a vida plena. Amém? Amém. Fiquemos em pé e proclamemos a fé uma vez dada aos santos. Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e pela nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, apresentemos ao Senhor as nossas orações, conscientes de que Ele sempre nos ouve. A cada invocação, vamos repetir: Cristo elevado aos céus, ouve-nos. Vamos repetir? Cristo elevado ao céu, ouve-nos. Pelas igrejas, para que não cruzem os braços e estejam ativas para a missão, oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Por todos os servidores do reino de Deus na terra, para que sejam ativos e façam a transformação deste mundo, oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Para que o exercício da autoridade civil desenvolva processos de vida renovada, oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Por todos os cristãos, para que assumam a missão que lhes foi confiada de anunciarem a boa nova e lhes sejam sempre fiéis, oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Por todos os que na igreja se manifestam desinteressados, para que recebam a mensagem da ascensão de Jesus, oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos catequistas e evangelizadores, pelos que cuidam dos vocacionados, para que realizem a missão de fazer novos discípulos, oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pela Igreja Veterocatólica Missionária, para que a unidade do fortalecimento seja abençoada, espalhando essas bênçãos por todo o clero e seu povo, oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Ouvi, Senhor, as nossas orações. Que a humanidade se liberte das amarras materialistas e caminhe ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e vive convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Com amor e alegria, ofertemos a Deus nossas vidas e nossos corações, juntamente com as nossas famílias, para o serviço à comunidade, enquanto entoemos o hino do ofertório. Vamos preparar a ceia,
Bendito seja, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da tua bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora te apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos da tua bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora te apresentamos e para nós vão se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim o temos para o Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. Realmente é digno e justo, racional e salutar, que sempre em todo lugar vos demos graças. Ó Senhor Santo, Pai onipotente, eterno Deus, por Cristo nosso Senhor, o qual depois da sua ressurreição apareceu visivelmente aos seus discípulos e diante deles elevou-se ao céu, a fim de nos dar a participação da sua divindade. Por isso, com os anjos e arcanjos, com os tronos e dominações e com toda a milícia celestial, cantamos a vossa glória em uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Senhor. Ouve-nos, Pai Celestial, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Aceita através dele o nosso sacrifício de louvor e concede que, pelo poder do teu Espírito Santo, estes dons do pão e vinho sejam para nós o corpo e o seu sangue. Abençoai nossas oferendas, Senhor. Por isso, nós vos supliquemos, santifica pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai os dons que vos apresentamos. Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, deu-te graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. De igual modo, ao fim da ceia, tomou o cálice. Deu-te graças novamente, entregando a seus discípulos, disse: tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto sempre que o beberdes, em minha memória.
Eis o mistério da fé. Morrendo, aniquilaste a nossa morte, ressuscitando, restauraste-nos a vida. Senhor Jesus, vem em glória. Portanto, Senhor e Pai Celestial, recordando a sua morte de uma vez para sempre sobre a cruz, a sua ressurreição dos mortos e a sua ascensão aos céus, e esperando a vinda do seu reino, celebramos com este pão e esse cálice o memorial de Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Aceita, Senhor, através dele, nosso sumo sacerdote, este nosso sacrifício de louvor e ação de graças. Ao comermos e bebermos estes dons sagrados, na presença da tua majestade divina, enche-nos da tua graça e bênção celestial, para que sejamos renovados pelo seu Espírito. Alimenta-nos com o corpo e o sangue de teu Filho, a fim de nos tornarmos um templo vivo da tua glória. Olha, Senhor, para a tua igreja dispersa por todo o mundo. Faz-nos crescer em amor, todos unidos ao nosso arcebispo José Fernando, aos demais bispos diocesanos, padres, reverendos, frades, diáconos e seminaristas, e todo o clero da igreja veterocatólica missionária. Conservai a vossa igreja sempre unida. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, te sejam dadas, Deus Pai onipotente, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E agora, como nosso Senhor Jesus Cristo Salvador nos ensinou, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Você, irmão que nos assiste em casa através das redes sociais, faça a sua comunhão simbolicamente. Era preciso que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos, e em seu nome fossem anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todos os povos da terra. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Era preciso que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos, e em seu nome fossem anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todos os povos da terra. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e elevei o meu clamor para o meu Deus. De seu templo ele escutou a minha voz, e chegou a seus ouvidos o meu grito. Era preciso que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos, e em seu nome fossem anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todos os povos da terra. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e elevei o meu clamor para o meu Deus. De seu templo ele escutou a minha voz, E em seu nome fossem anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todos os povos da terra. Oremos. Assisti-nos, ó Senhor, nosso Deus, com vossa graça, a fim de que por esses sacramentos que fielmente recebemos, sejamos purificados dos nossos vícios e livres de todos os perigos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina em unidade com o Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, concluindo seu evangelho, Lucas narra a cena de despedida de Jesus. O ressuscitado, antes de voltar para o Pai, abre o coração dos discípulos para compreenderem a Escritura e lhes dá as últimas instruções. A ascensão de Jesus é o coroamento da sua vida de fidelidade ao Pai.
Agora cabe aos discípulos dar continuidade à obra iniciada pelo Mestre de Nazaré, começando por Jerusalém. Então, resumindo o evangelho de hoje, entendemos que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos apóstolos por 40 dias, tanto em Jerusalém como na Galileia. Após esses 40 dias, ele caminhou com seus apóstolos para um lugar nos arredores de Jerusalém. Em Lucas 24, 50, 51, lemos: E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. Em Atos, Lucas descreve o mesmo evento em palavras diferentes. E quando ele disse essas coisas, enquanto olhavam, ele foi levantando e uma nuvem o tirou da vista deles. Então eles voltaram a Jerusalém. Ascensão significa simplesmente subir, elevar-se. Lembrar a ascensão de Jesus ao céu tornou-se uma das festas da igreja cristã. Por causa do registro bíblico, é sempre comemorado 40 dias após a Páscoa, que sempre é uma quinta-feira. 10 dias depois, o segundo domingo após o dia da Ascensão, é Pentecostes. Agostinho, o grande pai da igreja, escreveu por volta de 400 que a igreja celebrava o dia da Ascensão desde a época dos apóstolos. A verdade é que os líderes judeus nunca viram Jesus do céu com seus olhos, mas eles viram o poder de Jesus revelado. Eles viram o Espírito Santo descendo sobre os discípulos. Eles viram milagres realizados em nome de Jesus. Eles viram pessoas dispostas a morrer por sua fé em Jesus. Eles viram a igreja de Jesus crescer por todos os cantos do mundo. A partir disso, eles puderam concluir: sim, Jesus tem tanto poder que está sentado à direita de Deus. Enfim, a ascensão de Jesus Cristo ao céu não é apenas uma história que você pode pegar ou largar. Está profundamente ancorada na palavra de Deus. O Salmo 110 fala sobre a ascensão ao céu. Jesus nos diz que é sobre ele. Podemos ver o poder de Jesus aqui na terra, e seus discípulos foram testemunhas oculares do evento. O dia da Ascensão é um motivo de comemoração para a Igreja Veterocatólica Missionária. Temos um Senhor no céu. Essa é uma verdade maravilhosa que contém promessa e conforto. Entre aclamações, o Senhor se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, o Senhor se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações, Ele virá. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações, Ele virá. Adoremos a Deus, louvores. Por entre aclamações, Ele virá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe no dia de hoje, quando o seu Filho penetrou na mais alto dos céus, abrindo o caminho para a vossa ascensão. Amém. Deus vos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência, quando vier para o julgamento. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Ide na paz de Cristo. Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. E de fazer discípulos meus, e de fazer discípulos meus, e de fazer discípulos meus em todas as nações. Fazei discípulos meus e de fazer discípulos meus e de fazer discípulos meus em todas as nações. Ide pelo mundo e a todos proclamar que a graça do batismo nos faz ressuscitados. Vamos pelo mundo. Meus queridos irmãos, a todos o nosso desejo de muita alegria nesse dia em que nós comemoramos a ascensão do Senhor aos céus. Tenham todos um bom domingo, um bom final de semana e que no próximo domingo, às 10h30 da manhã, estejamos todos reunidos novamente para celebrarmos a Santa Missa em seu lar. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. A nossa